Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Sou o Felipe aqui da Daqui para Fora e hoje eu vou conduzir a nossa entrevista super especial aqui com a Laís. Para quem já acompanha os nossos eventos, né, já sabe um pouquinho de dinâmica, mas para quem está vindo aqui pela primeira vez, a gente sempre gosta, brevemente introduzindo aqui a Daqui para Fora, nós já somos uma consultoria que desde 2001 prepara estudantes para os processos seletivos de graduação no exterior. Nosso foco é exclusivo em graduação, né. Muitos jovens ao longo dos anos, né, se prepararam aqui conosco e, né, aprovações das principais faculdades americanas, canadenses e da Europa. O nosso time tem vários profissionais, muitos que tiveram essa experiência de fazer faculdade fora, né? Aqui algumas dessas principais universidades, uma delas sendo a Faculdade de Toronto, que a gente vai falar bastante hoje. Né, como eu falei, além do Canadá e dos Estados Unidos, a gente atua também com as faculdades europeias, né, resultados mais recentes aqui dos últimos 3 anos nas faculdades americanas e também nas faculdades canadenses e da Europa. Né? Acho que um ponto bem relevante é que hoje a nossa equipe conhece muito bem o que cada uma dessas universidades exigem, e a ideia é conhecer os estudantes e ajudar vocês a se tornarem os melhores candidatos para mandarem as melhores candidaturas para as faculdades, né, que melhor combinem com cada um de vocês. Sempre que eu mostro esses slides e estou falando com as famílias, né, eu sei que gera aquela dúvida: será que eu teria chance de passar na faculdade dos meus sonhos? Será que eu, né, conseguiria estudar no exterior? E para isso a nossa equipe desenvolveu, né, uma avaliação para mapear as possibilidades de cada estudante. Depois eu vou colocar lá aqui no chat, mas vocês respondem algumas perguntas, notas, áreas de interesse, dá para a gente ter uma ideia onde que você está no momento e quais são as suas, né, possibilidades lá na frente. Então vale a pena vocês fazerem, né? E aqui, antes, na verdade, de chamar aqui a Laís, agora a gente está querendo nos nossos eventos conhecer melhor, né, todo mundo que está aqui conosco. Então eu vou deixar uma enquete aqui para vocês, pessoal, por um minutinho. Se vocês puderem, por favor, deixa eu um segundinho só, por favor, responder. É legal para a gente saber um pouquinho mais e sempre ir melhorando aqui nos nossos eventos. Então vou deixar só um minutinho. Se puderem todos responder, é bem rápido mesmo, para que a gente conheça um pouco mais, né, de quem está acompanhando, quais são os objetivos de vocês e cada vez mais possam fazer eventos mais direcionados, né, para os nossos participantes. Tá? Então, ah, vou deixar por 1, 2 minutinhos e daqui a pouco a gente já começa a conversa com a Laís. Então, vamos lá. Laís, já está aqui conosco? Oi, Felipe. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bom? Laís, primeiro eu queria muito agradecer, né, o seu tempo aqui para estar aqui com a gente. É sempre muito rico para nós escutarmos a experiência de quem está, né, no dia a dia, vivendo, que está, né, no momento. Então, obrigado aí por tomar todo esse tempo. Poxa, não, eu que agradeço a oportunidade. Laís, eu sempre gosto de começar as entrevistas entendendo, né? Acho que é legal você se apresentar, na verdade, falar de onde que você é, onde que você está no momento, o que que você está estudando, né, aí na universidade. Uhum. Então, pro pessoal que não me conhece, eu sou a Laís, é um prazer conhecer vocês. Eu sou de Santa Catarina, aqui de Joinville, e eu acabei de cursar o meu primeiro ano na Universidade de Toronto, e eu faço parte do Departamento de Ciências Sociais, e agora eu estou cursando Relações Internacionais e um curso bem específico que é Paz, Justiça e Conflito, que é especial da Universidade de Toronto. E agora eu tô de férias, então eu tô de volta no Brasil, mas daqui a pouco eu volto para cursar o meu segundo ano da faculdade. Legal. E eu sempre gosto de começar, Laís, entendendo de onde surgiu essa ideia de estudar fora, né? Foi algo que você sempre pensou desde cedo, que veio de você, que veio da sua família? Como é que isso, né, surgiu aí na sua história? Uhum. Então, para mim, na minha família sempre incentivou a eu buscar a educação que eu mais me adaptasse, que eu mais gostasse. Então, os meus pais sempre abriram muitas portas para mim e foi, inclusive, esse motivo assim que eu comecei com a daqui para fora para explorar as minhas oportunidades. Mas eu acho que esse desejo de ir morar fora e de estudar fora, eu acho que veio muito também dessa oportunidade de ter, de conhecer uma cultura diferente, de conhecer pessoas diferentes e de ter mais portas para se abrirem no meu futuro, sabe? Uhum. Então você sempre foi curiosa, assim, de explorar, conhecer culturas. Sempre gostei muito de viajar, então acho que a gente sempre tem esse instinto assim de querer conhecer mais tudo. E para mim eu sempre tive vontade de conhecer um país diferente que eu nunca tinha ido, assim. Uhum. Agora me veio aqui, até
entrando nessa linha de você estudar nas relações internacionais, a ideia de estudar relações internacionais já veio um pouco disso, dessa vontade de conhecer novas culturas? Você já pensava nisso há muito tempo ou foi alguma coisa que veio mais próximo do momento que você foi aplicar para as faculdades? Nossa, acho que veio, com certeza, um desejo veio com o outro, sabe? Eu sempre Uhum. gostei de viajar, sempre gostei de culturas diferentes, assim, e que foi a primeira coisa que me atraiu para a área de relações internacionais, que foi mais ou menos nessa época que eu também comecei a pensar em estudar fora. E depois disso eu fui descobrindo mais, assim, da área de relações internacionais e eu acabei de me apaixonando muito, principalmente pela área de direitos humanos, assim. Uhum. E é uma coisa que agora eu vi que faz muito sentido, tanto na minha caminhada de estudar fora, quanto isso de estudar RI. Legal. Legal que você foi descobrindo isso ao longo da sua jornada. Uma coisa que tem sido muito comum, Laís, quero falar um pouquinho antes da gente falar mais da sua vida aí, o processo pré você aplicar, né? E a gente tem visto cada vez mais alunos aqui que se preparam conosco que chegam no início do projeto e às vezes não estão 100% decididos de um determinado país, que aplicam para mais de um país, ou mais, de faculdades de diferentes países ao mesmo tempo, às vezes fazem o vestibular aqui no Brasil também. Como foi você? Você aplicou, né, para faculdades de diferentes países, chegou a prestar o vestibular no Brasil também? Então, eu tava muito na dúvida quando eu comecei a ir daqui pra fora pra onde ia ir, eu não fazia a menor ideia. Eu acabei aplicando pro Canadá, pros Estados Unidos e pra Holanda, que tinham faculdades muito boas de relações internacionais. Eu nunca fiz muito focado o vestibular pro Brasil, assim, eu fiz alguns, mas foi mais pra treinar mesmo. Uhum. Mas no fim, eu quis tentar o máximo de oportunidades que eu conseguiria. Então, no final, quando eu recebi os resultados das aplicações, eu consegui escolher muito bem, assim, em que lugar do mundo eu queria estar. Legal. Isso é bem interessante, porque o que você falou de não saber ainda, né, o que quer o país, muitos dos nossos alunos ainda não sabem. Eu diria que muitos alunos também não sabem o curso que quer, você já tinha mais essa ideia, né? Isso nos Estados Unidos, em algumas faculdades canadenses, você tem essa flexibilidade, né, de mudança. Então, fazer o que a Laís fez, pessoal, é bem inteligente, porque você consegue, né, esperar, adiar um pouco mais essa decisão, explorar as opções. Ah, você lembra em quais faculdades você passou, Laís, lá atrás? As que você ficou mais em dúvida, pelo menos? Ah, eu lembro que eu passei na George Washington, que fica nos Estados Unidos, em Washington mesmo, e eu tava muito em dúvida, que eu também passei na UC San Diego, que também é uma super universidade para RI, que assim balançou bastante meu coração. No Canadá, eu gostava de todas, então também foi uma dúvida total. E na Holanda eu passei em Leiden, que também é uma bela universidade para estudar diplomacia, esse tipo de coisa. Então foi uma decisão bem difícil, eu diria, assim. Uhum. E até já entrando na questão dessa decisão, o que pesou na época, né, você ter escolhido a Universidade de Toronto ao invés dessas outras opções? Olha, eu acho que uma das coisas que mais pesou pra mim é, claro, a parte acadêmica, com certeza, porque a Universidade de Toronto é uma ótima universidade para todos os campos, mas também especialmente para relações internacionais. Mas o que eu queria muito mesmo, que eu priorizei nessa hora de escolher, foi um pouco a qualidade de vida, assim. Então, Uhum. eu queria, morar numa cidade que tivesse bastante vida, bastante pessoas. Joinville não é uma cidade muito grande, então eu queria ter essa experiência de viver num centro urbano, com bastante experiências, bastante atividades. Então, eu acho que isso pesou bastante também de imaginar como seria o meu dia a dia em cada faculdade, assim. Legal. Você chegou a ter a chance de visitá-las antes ou não? Não, eu vim totalmente assim, às Não. cegas, mas assim, eu posso dizer que eu acertei muito. Legal. E ainda falando um pouquinho do processo de candidatura, né? Se olhando lá para trás, qual que você acha que foram para você as partes mais desafiadoras que você teve, né, nesse processo? Eu acho que as partes mais desafiadoras pra mim acho que o momento que eu lembro que eu fiquei mais assim desesperada, mais ansiosa foi nessa parte de esperar as respostas das universidades, que daí a gente também já vai pensando, meu, pra onde eu quero ir, que universidade eu vou escolher. Eu acho que nessa hora eu fiquei um pouco perdida, assim, porque eu não sabia que faculdades iam me aceitar, que faculdades não iam. E eu acho que precisou eu treinar um pouco meu psicológico para olhar de uma forma é, mais calculista e mais racional e pensar, não, para onde eu quero ir? Tudo bem se eu não passar nessa super faculdade que eu queria também. E, sei lá, só pensar com muita calma, assim, eu acho que esse foi o momento mais desafiador para mim.
Sim, é que é o momento que já fez tudo que tinha que ser feito e ficam ainda alguns meses até as faculdades responderem, né? Então, realmente não é um momento tão simples que às vezes pode bater uma insegurança, né? Alguns alunos que às vezes já começaram a faculdade aqui no Brasil, não sei se eu quero ir para fora, estou um pouco em dúvida, mas é um período que tem que ter realmente calma, não tem muito o que fazer, é esperar as universidades. Que bom que acabou dando certo, você teve, né, muitas opções. Olhando para o que você fez na sua candidatura, né, você teve resultados bem legais, passou, como você já falou algumas, passou também em UBC, passou em McGill, passou nas principais faculdades canadenses. O que que você acha, Laís, que foi talvez o seu principal, ou os principais diferenciais né, que você fez que acha que surtiram esses bons resultados? Eu acho que, especialmente assim, para as faculdades do Canadá, foi com certeza as minhas notas do colégio, assim. Uhum, Porque, por exemplo, para a faculdade de Toronto, eles nem olharam muito as minhas extracurriculares, assim. E foi muito baseado nas minhas notas do ensino médio, que era uma coisa que com a consultoria daqui para fora eu sempre tentava manter bem o máximo que eu podia, assim. E eu uhum, acho que isso foi o que mais me ajudou, assim, e eu acho que as extracurriculares também, querendo ou não, eu acho que me ajudaram para quando eu entrei na faculdade. Quando eu já estava lá, uhum, eu acho que me ajudaram muito a ter mais esse senso de cuidar do meu próprio tempo, de me organizar. Então, eu acho uhum. que a mistura dessas duas coisas foi o que mais fez o diferencial na minha aplicação. Legal. É, de fato, que você falou, assim, é interessante que às vezes o pessoal vê uma palestra e vê que as faculdades consideram extracurriculares. Cada universidade avalia de uma forma diferente, às vezes até dentro de um curso. Por exemplo, de fato, Toronto, para muitas das áreas, o ponto que eles mais levam em consideração são notas. Aí tem alguns cursos que podem pedir redações, avaliar extracurriculares, ou às vezes você aplica para bolsa em alguns casos, eles podem perguntar algumas, né, ter alguns requisitos de avaliar um pouco mais essa parte de extras. E aí varia muito de faculdade para faculdade. Geralmente nas faculdades americanas, a grande maioria pede, né, pergunta sobre isso. E conta, assim, pelo menos uma ou duas extracurriculares que você fez no ensino médio que impactaram, assim, que acabaram te ajudando, como você falou aí na faculdade. Então, eu vou falar da minha maior, assim, extracurricular, que foi que durante o meu ensino médio todo eu fiz um estágio com uma ONG que trata sobre educação em direitos humanos, e nela eu tive a oportunidade de fazer vários projetos diferentes, muito focado em educação em direitos humanos e jovens. E eu sinto Uhum, que isso me ajudou muito porque eu tinha vários projetos diferentes, de áreas diferentes, então a gente fazia formações, a gente fazia advocacy, então a gente interagia com a ONU e outros órgãos internacionais que hoje em dia para mim deu uma experiência assim inestimável, porque hoje eu estudo esse tipo de coisa, eu já tive a chance de interagir. E além disso, eu acho que me ajudou muito em coisas como lidar num ambiente de trabalho, lidar num ambiente de aula, de respeitar os meus colegas, esse tipo de coisa, que uhum, assim tanto pesou bastante no meu currículo, óbvio, e também pesou bastante agora na hora de eu procurar mais oportunidades dentro da faculdade, sabe? uhum. Você já tinha um pouco já tinha repertório sobre o assunto, né? Com certeza, e eu sinto que eu consegui aprender muito sobre relações internacionais já na prática, sabe? Não tanto na teoria. Uhum. Isso é uma coisa que a gente tem visto cada vez mais, pessoal, as faculdades. É interessante, quanto mais você já se envolveu dentro da área, ajuda você no application, porque tem muita universidade que vai ter que escrever por que você quer estudar relações internacionais, né? Ter feito coisas atreladas ao tema ajuda e vai te ajudar uma vez, né, que você começou a universidade. Chegou uma pergunta que eu acho legal aqui de fazer. Perguntaram sobre o SAT. Se você fez na época o SAT, se foi considerado nas faculdades. Uhum. Eu fiz na época, eu acho que eu tentei umas duas, três vezes. Eu vou ser sincera, eu não fui a melhor do mundo, eu acho que eu tirei 1440. Mas no fim, eu não usei ele para tantas universidades, assim, foram só para algumas faculdades nos Estados Unidos, mas não todas. No Canadá, tenho certeza que para a Faculdade de Toronto não contou. Eu acho Isso, que só para UBC talvez tenha contado, mas eu nem posso dizer, nem lembro direito, assim. Eu acho sim. que foi importante eu ter feito, assim, principalmente porque algumas que eu queria aplicar era mandatório, mas não foram todas, principalmente as do Canadá. Isso. Mas eu lembro que você teve uma boa evolução, né? O 1440 também não é uma nota ruim, viu, Laís? É uma nota Não é uma boa. nota ruim, E se eu claro. não me engano, você da primeira prova até ao primeiro simulado que você fez até a última prova, você evoluiu bastante, né?
Eu acho que o meu primeiro simulado eu tirei 1.200, uma coisa assim. Uhum. Não, com um treinamento daqui pra fora, eu consegui melhorar bastante a minha nota, assim. Prova nunca foi o meu maior forte, mas eu sinto que eu consegui fazer o meu melhor, sabe? Legal. E aí, né, complementando o que você falou, de fato, pessoal, faculdades canadenses, a grande maioria não exige o SAT, inclusive muitas delas, tipo Enem, IBC, Toronto, pedem que seja enviada a nota do Enem, né, ao invés do SAT, mas se eu não me engano, na UBC, se você faz o SAT, eles recomendam que seja enviado, então provavelmente você deve ter enviado mesmo, né, para lá. Então, ir bem no SAT para a UBC pode ajudar a fortalecer a sua candidatura, apesar, né, de não ser um pré-requisito. Ah, aí, seguindo, aqui falando um pouquinho, né, olhando também nessa parte do processo seletivo, você teve todo o nosso suporte. Onde que você acha que ter tido, né, o apoio do daqui para fora foi mais importante, ou quais pontos foram mais importantes para te ajudar, né, a ter os resultados que você teve? Olha, eu acho que me ajudou em dois pontos principais. O primeiro é essa questão de me organizar e de pensar as minhas extracurriculares, tudo isso. O acompanhamento que eu tinha com a minha mentora, eu acho que me ajudou muito a me manter focada e me manter assim determinada em procurar oportunidades diferentes e também manter as minhas notas do colégio. E eu acho que uma parte que eu tive muita dificuldade e a ajuda daqui pra fora me ajudou muito foi na parte dos textos que eu vou ser sincera, eu achava um saco escrever para as faculdades, mas o feedback que eles me davam me ajudou bastante a conseguir polir as minhas ideias e mandar para as faculdades de um jeito que ficou legal no fim. Sim, sim, é uma parte desafiadora, porque são vários textos, é um estilo de escrita que a gente não está acostumado, não treina no dia a É, dia, né? E às vezes pode parecer que ficou legal, mas quando, né, a orientadora vai ler, ela fala, putz, Laís, tá todo mundo escreve sobre esse tema, talvez a gente tenha que buscar uma ideia mais original, ou às vezes você pode achar que uma ideia sua, não sei, tô achando meio besta, fala, não, Laís, poxa, super original, ninguém escreve sobre isso, vamos, é, né, mais a fundo. É difícil para quem nunca escreveu sobre isso ter essa visão, né? eu acho que tem esses macetezinhos que a gente que vai às cegas pro processo não sabe certinho. Então, ter essa ajuda já especializada em textos para as universidades, eu acho que me ajudou muito, assim. Sim. E às vezes só dizer, não, tá bom, Laís, vai pra frente, vai É, pra próxima, te dá a paz e o espírito que você fez a coisa certa, que você pode seguir pro próximo, né, pro próximo desafio. Perguntaram aqui, a Maria Bela perguntou se você, né, precisou fazer algum essay para entrar na Faculdade de Toronto. Não, né, para o curso que você aplicou, né, Laís, não tinha nenhuma redação, era só a parte acadêmica mesmo, né? não teve nada, assim. Eu sei que para alguns cursos, como é ciência da computação e alguns Acho que de business, se eu aplicações não me de engano, se eu não me engano. bolsa, eu acho que sim. Para Uhum. aplicação de bolsa, algumas tem que fazer, mas assim, é mais pontuais, assim. Eu acho que para o departamento de Arts and Sciences, que é o principal e é o que o meu curso faz parte, não precisa enviado, que eu sei. Sim. E, bom, chegou essa pergunta, acho que é legal fazer também, mais pessoas devem estar curiosas. Mais ou menos como que eram suas notas ao longo do ensino médio, sua média geral, Laís? Aproximada. Eu me lembro, na minha escola não tinha esse negócio de ranking, não, eles não Uhum, tinham de ranquear os alunos, mas a minha média sempre tentava manter assim. Eu acho que ela acabou num 9,7, um 9,8, que é uma média alta, assim. Mas, claro, uhum, isso vai depender muito de cada colégio. O meu colégio, eu posso dizer que era um colégio mais fácil de manter essa nota mais alta. Vai ter colégios que vão deixar. Vai ser impossível tirar essa nota, mas eu acho que isso não vai limitar você de passar na universidade. sim. E aí, até trazendo, tem muita universidade, pessoal, que quer avaliar esse contexto de sala de aula, onde que o aluno está posicionado, justamente para não te penalizar se você estuda numa escola. Pô, é possível tirar 9. Eu tenho média 8,5 e sou um dos melhores alunos. Poxa, é diferente de você tirar, talvez, numa escola que tá mais tranquilo. Então, muita universidade vai considerar, né, esse ponto. E agora, pensando mais, né, no momento que você está vendo agora, na faculdade. Todo mundo sabe que quando você chega num lugar novo, dá aquele frio na barriga. Vou me adaptar, vai ser tranquilo, vou fazer amigos. Como que foi a sua adaptação na universidade, Laís? Foi tranquila? Foi difícil? Mais fácil que você esperava? Mais difícil? Olha, eu tive muita sorte e eu posso dizer que foi mais fácil do que eu esperava, assim. Eu lembro dos meses antes de eu ir pra lá, eu tava super nervosa, pensando, eu vou fazer, será que eu vou conseguir fazer amigos? Será que eu vou conseguir encontrar uma comunidade boa lá? E eu posso dizer que em Toronto eu encontrei amigos incríveis, assim.
tanto amigos internacionais, então agora eu posso dizer que eu conheço, eu tenho amigos e eu sou próxima de pessoas que vêm de todas as partes do mundo, mas também eu acho que tem uma comunidade de brasileiros bem grande lá em Toronto e que eu consegui fazer vários amigos que são de diferentes partes do Brasil e que, querendo ou não, a gente compartilha uma cultura, assim, que é legal de ter um pouquinho lá onde a gente tá tão longe, né? Dá alguns exemplos de, né, os lugares mais diferentes que já conheceu pessoas, talvez você não imaginava que você ia conhecer logo de cara. Nossa, eu acho que eu conheço bastante gente de Singapura, não é uma coisa que eu esperava, assim. Eu tenho uma amiga do Sri Lanka também. Uhum. E deixa eu pensar mais. Ah, eu tenho uma amiga também que. Ai, de onde ela é? Eu vou falar mais fácil. Eu tenho bastantes amigas também da Coreia do Sul, assim. Eu acho que a comunidade asiática de Toronto é bem forte, assim. Uhum. E aí em Toronto, chegando na faculdade, Laís, você morou, morou no campus, morou fora? Como que é a política da universidade que normalmente né, os alunos têm nesse primeiro ano? Uhum. Então, nesse primeiro ano eu morei na faculdade mesmo. Quando você entra como first year, você tem o seu lugar assim como marcado. Então, se você quiser, você vai ter acomodação na faculdade. E foi uma experiência, sim, muito boa, sabe? Eu acho que pro primeiro ano é uma coisa perfeita de você ter ali, porque você tem a orientação na faculdade, daí você também tá vivendo ali do lado de várias pessoas. É muito mais fácil de fazer amizades, eu acho, tanto assim, com o pessoal do seu andar, com o pessoal do seu refeitório, tudo isso. Então, eu acho que pro primeiro ano foi uma experiência incrível, assim. Agora eu sei que para os outros anos é um pouquinho mais difícil de conseguir acomodação na faculdade, não é impossível, mas eu optei agora por sair da acomodação da faculdade e morar num apartamento mesmo. Então, eu acho que é o que a gente vê de muitos dos nossos alunos que moram em faculdades que têm essa possibilidade. O primeiro ano é legal ficar no campus e depois também é legal ter a experiência, né, de alugar o seu apartamento, Uhum. viver fora, uma vez que você já está mais dominando o dia a dia. E ainda falando dessa parte de adaptação, mas na parte acadêmica, né, como que é a sua rotina? Tá muito puxada a tua rotina de estudos? E o que que você vê de principal diferença, né, de quando você estava no Brasil versus o que você está vivendo aí no Canadá? Uhum. Eu acho que a principal diferença, assim, e o que é difícil um pouco de se acostumar, é que no fim a gente tem poucas aulas, eu acho, assim. Até os meus pais brincam que eu não estudo lá. Porque se você for olhar a carga horária, é uma coisa muito pequena, assim, 5 aulas por semana, mais ou menos cada uma de 2 horas. É muito pouquinho, assim, tempo de sala de aula mesmo. Mas aí eu acho que o maior desafio lá é realmente você estudar fora. Então, você estudar por conta própria, você aprender o conteúdo, assim, de certa forma sozinha, sabe? Então, ter essa coordenação de conseguir fazer as tarefas, conseguir fazer tudo isso por conta própria, porque na aula você só vai e o professor vai falar pontos, assim, bem específicos, sabe? A grande parte do trabalho você faz fora da sala de aula e que, querendo ou não, eu acho que requer uma organização pessoal que no Brasil, pelo menos no meu ensino médio, eu não tinha assim tão forte, sabe? Não vou dizer que foi uma adaptação difícil, assim, que foi muito árdua, mas eu acho que custou um pouquinho para ali se acostumar. Sim, que é um modelo diferente, né? Aqui, na verdade, Canadá, nos Estados Unidos, você se prepara muito para as aulas, né? Você tem que fazer muito desse chegar preparado para discussões, projetos. Ah, falando, né? Acho que nesse modelo de ensino, a gente sabe que a faculdade de Toronto ela é muito grande, né? E você, quando aplicou para ela, aplicou para um programa específico dentro da universidade, né? Que tem um pouco de... Conta um pouquinho para o pessoal desse programa que você aplicou, como que funciona, né? Por que que você decidiu aplicar para ele? Então, quando eu já tinha entrado na faculdade de Toronto e lá eles têm meio que um programa, alguns programas especiais que eles chamam de One Programs, dependendo do college dependendo, alguns colleges têm, outros não. E é meio que um programa onde você tem 2 aulas ou uma aula, onde o número de pessoas na turma é muito pequenininho, assim, para a faculdade. Então, são geralmente aulas com 25 pessoas que se comparar com uma aula normal de primeiro ano, assim, geralmente tem, sei lá, 500, 700 pessoas. Então, Uhum. geralmente é uma aula menor, mais focada em debate, esse tipo de coisa, assim,
foi uma coisa que eu optei por aplicar justamente porque eu queria ter um pouco esse período de transição, porque eu venho de uma escola bem pequena, turmas bem pequenininhas, então eu imaginei indo para a faculdade, tendo 700 colegas de turma, eu ia ficar um pouco nervosa, assim. Uhum. Então, eu apliquei para esse programa. No meu caso, eu apliquei para o Trinity One de Relações Internacionais. Mas eu sei que tem muitos de outras áreas, de outros temas. Eu sei que tem saúde global, política, história. Então, eu acho que vale muito, se você quer ter essa experiência, tanto um contato direto com seus colegas, assim, quanto contato direto com os professores, já que numa aula muito grande, você nunca vai ter um contato assim direto com o seu professor que está falando ali. Já nesse programa, eu consegui falar com os meus professores, ir para as office hours dele e eles já saberem quem eu sou. Então, para mim, valeu muito a pena. Sim. E acho que você acaba antecipando isso, né? Porque o aluno que passa pelo estágio normal, ele até vai ter aulas menores, só que é mais na frente, né, Uhum. no curso, como realmente essas aulas dos primeiros anos, as aulas mais introdutórias, o normal mesmo, são aulas maiores. Você falou uma coisa bem legal dos office hours. Explica para o pessoal o que que é isso, como que funciona, né? Para você ter um, né, você está numa sala muito grande que tem lá, né, 500 pessoas, mas você gostaria de ter um contato com um professor mais próximo. O que que é o office hours e como que funciona por aí? Então, os office hours são meio que as horas que o professor tem para dúvida, assim. Então, geralmente, o professor vai dar a aula dele de 2 horas, mas não vai ser um lugar que ele vai conseguir responder perguntas individuais, assim, com realmente eficácia. Então, ele vai ter aquela aula e depois ele vai ter um horário só dedicado para dúvidas ou para conversas individuais, onde você pode ir e falar basicamente qualquer coisa para o seu professor. Você pode ter uma dúvida de conteúdo na aula, uma dúvida de trabalho, pode questionar ele sobre oportunidade de estágio, oportunidade de pesquisa. Tudo isso eles estão com a porta aberta ali para vocês. Nesse meu primeiro ano, eu posso dizer que eu fui muito em office hours, assim, eu toda semana estava lá batendo ponto. E eu acho que é muito legal porque você tem um contato com o professor e você pode ter mais segurança e certeza dos trabalhos que você está fazendo, do que você está aprendendo, tá realmente em coordenação com o que o professor quer. Então, eu acho uma oportunidade, assim, incrível de. Sim, sim, eu já vi muitos casos aí de alunos nossos que conseguiram, né, oportunidade de mercado de trabalho, ou virar assistente de professor, e aí você falava, você foi muito no oficial desse professor, toda semana, tava lá, baixava, então assim, é uma maneira de você se aproximar e te ajudar tanto, né, nas dúvidas do dia a dia e acabar gerando, né, possibilidades futuras. Uhum. A gente sabe também, Laís, que né, nas faculdades como Toronto, tem muita oportunidade além do acadêmico, né? Que acho que essa é uma das principais diferenças de faculdade fora, não é só o acadêmico, tem muita oportunidade de prática. Você já se envolveu com alguma coisa, algum tipo de extracurricular, alguma coisa na universidade? Então, nesse primeiro ano eu achei que foi um pouquinho ainda difícil, principalmente porque na I of T a gente no primeiro ano não tem um major definido, é todo mundo um departamento grande, mas o Uhum. que eu consegui fazer esse primeiro ano foi que eu sou parte de um grupo de pesquisa sobre os países do G20, então lá eu faço pesquisa sobre alguns países e sobre como eles estão cumprindo os acordos que foram estipulados no último encontro no G20, e eu faço relatórios assim mais ou menos a cada 2, 3 meses, com as políticas que estão sendo feitas, o que falta, o que não falta. E é um grupo bem grande, assim, também tem para outros assuntos como o G7 e também os países do BRICS, que para a área de relações internacionais eu acho muito interessante. E também não uma extracurricular por se dizer, mas eu também fui é, a diretora de social media do meu andar, que eles têm essas Que comunidades legal. nos dormitórios, então eu organizava eventos meio que mensais, onde era um lugar para interagir o pessoal que morava comigo, esse tipo de coisa, que também era bem legal, assim. Ah, então já fez algumas coisas assim, né? Pro primeiro ano aqui na Sim, com tarde de adaptação, certeza. já começou a fazer algumas coisas. Você falou uma outra coisa legal, né? Que você ainda não tá com um major definido. Como que funciona aí em Toronto, em Toronto? Aí, se você quiser, né, mudar de major, mudar de área, e até que ponto você acha que poderia mudar de área? É mais restrito só para algumas áreas específicas? Ou você conseguiria, né? Ah, não quero, cansei de relações internacionais, eu quero estudar engenharia agora, dá? Em Toronto, como é que funciona? Então, eu acho que eu não tenho total dominância, eu não Uhum. tenho domínio do assunto também,
mas eu acho que é bem possível, sim. Nesse primeiro ano é o bom se você quer trocar tipo de áreas parecidas, sabe? Então, por exemplo, eu, em vez de relações internacionais, eu quero fazer ciência política. É muito tranquilo porque a gente só escolhe realmente o nosso major no final do primeiro ano, então Uhum. você tem todo esse ano para conseguir os pré-requisitos para o curso e esse tipo de coisa. E para trocar de área, eu não acho nem um pouco impossível. Eu tenho um amigo que, por exemplo, ele foi da área de RI para a área de arquitetura, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, e ele conseguiu assim, tranquilo. Claro, talvez tenha alguns pré-requisitos que você não consiga alcançar, por exemplo, se você quiser mudar para engenharia, eu acho que é um pouquinho mais complicado, principalmente Sim. que são departamentos diferentes. Mas eu Uhum. acho que, assim, conversando com a faculdade, talvez fazendo algumas coisas extras, eu acho bem possível. Sim. Era isso exatamente que eu quer dizer. Geralmente, esse é o ponto quando você vai para uma área muito distinta. Pode ter alguns critérios específicos, de repente você tem que fazer alguma determinada aula de matemática ou algum critério que você não cumpriu antes, mas muitas vezes em faculdades canadenses e americanas é possível até mudar, né, para coisas bem diferentes. Falando um pouco mais aí sobre Toronto, como que é a vida típica de um estudante lá? Você fica mais dentro do campus, você vai viver muito a cidade, né? Dá tempo ainda de curtir o dia a dia ou fica muito corrido com os estudos? Olha, eu amo a vida dia a dia de estudante em Toronto, porque o legal da faculdade é que ela é um pouco, tipo, ela é um campus mesmo, então assim, quando você tá nela, você sente que você tá numa faculdade, mas ela assim muito é interligada com a cidade, ela tá ali no meio de Toronto. Então, se você anda 15 minutos fora do campus, você tá assim, num lugar cheio de bares, cheio de restaurantes, cheio de vida. Então, eu acho que é uma mescla do melhor dos dois mundos, sabe? Então, Uhum. tinha finais de semana que, por exemplo, eu ficava só no meu dormitório na biblioteca. Então, eu vivia totalmente aquele mundo universitário. Mas tinha dias que não, eu falava, não, vamos sair, vamos fazer alguma coisa. E daí a gente ia ali pro centro de Toronto, que é muito legal, tem muita coisa para fazer, muitos lugares para visitar. Então, eu sinto que é a mistura perfeita de ter aquele ambiente universitário mas também ter acesso a uma cidade incrível, assim. Sim. E os canadenses são um pouco receptivos, né? Oh, não, gente, eles são muito simpáticos, assim. Eu sinto que, claro, comparado a brasileiros, é um pouco mais difícil de você ficar Sim. próximo, assim. Mas eles são muito simpáticos. Eu, graças a Deus, não tive experiências ruins. E o legal de Toronto é que tem muita gente internacional. Então, assim, tem muita gente de culturas diferentes que, querendo ou não, você acaba ficando curioso e às vezes vai criando amizades por base disso, sabe? Uhum. E chegou uma pergunta aqui do Henrique, que é o que eu ia te perguntar aqui depois também. Eu sei que você ainda está no primeiro ano, né, de faculdade, Laís, ainda tem muita coisa para rolar, né? Tem mais 3 anos até se formar, mas sua ideia, você já começa a pensar em talvez ficar no Canadá, a ideia é seguir na carreira acadêmica, ou já tem algum plano do que você pretende fazer depois? Até que carreira você, se fosse agora, sonharia em seguir? Eu sei que tem grande chance de talvez isso mudar, mas é legal saber já o que você tem planejado. Olha, é uma coisa que eu não me prendo muito, assim, eu não tenho um plano super definido para depois da faculdade. Eu penso muito em fazer um mestrado ou até seguir para law school, é uma possibilidade aí que Uhum. eu tenho pensando, mas eu queria muito continuar ainda, ter pelo menos mais uma formação, porque eu acho que para o mercado de relações internacionais isso agora está contando muito, assim. Agora, se eu quero continuar no Canadá, é uma possibilidade que eu realmente penso, mas eu também tenho muita vontade de talvez fazer alguma coisa na Europa depois, outras partes do mundo para visitar, que eu acho que também seria bastante enriquecedor. Mas assim, Sim. com certeza eu levo em consideração continuar no Canadá. Você pensa em tentar fazer algum intercâmbio durante a faculdade, Laís? Eu penso assim, se eu fosse fazer, eu acho que eu gostaria de fazer ali como um crédito de verão, então passar agora Uhum. essas férias em algum outro lugar, que eu sei que tem essa possibilidade. É uma coisa que agora eu não olhei muito porque eu não tinha interesse, mas talvez ali terceiro, quarto ano eu tenho totalmente vontade de fazer. Sim, isso é uma coisa que eu tenho visto cada vez mais os nossos alunos. Vai para o Canadá, fica, né, um mês no meio do ano, às vezes até um semestre na Europa ou na Ásia. Então, muitos dos nossos alunos, né, têm feito intercâmbios. Ah, vou começar a responder as perguntas, pessoal. Fiquem à vontade de nos perguntando aqui. Uma pergunta anônima, perguntaram sobre Leiden, né? Gostaria de saber como que você fez a carta de motivação.
Mano, talvez a Laís não vá lembrar exatamente o que que ela colocou, né, sobre o curso. Ela perguntou se existe bolsa. Eu vou falar aqui pelo menos do nosso pessoal aqui mais recente. Eu não me lembro de ter conseguido, de alunos recentes que conseguiram bolsas em Leiden. Eu tive muitos alunos aqui que têm cidadania europeia, e aí tem um custo-benefício bem interessante. A faculdade, o valor diminui bastante. Eu não lembro de bolsas mais recentes. Não sei se você lembra alguma coisa, Laís, da época que você fez. Provavelmente não, né? Da carta que você fez para Leiden, da redação. Muito, mas eu não lembro. Eu vou chutar, eu provavelmente falei do meu estágio com IDDH, que era onde eu participava, porque juntava com essa parte internacional, tudo. Eu nem lembro sobre o que que era prompt, se tinha prompt, mas Uhum. assim, não lembro, meu, perdão. E Né? questão de bolsa, assim, eu sei que quando eu passei, eu não ganhei bolsa, mas era Uhum. um preço muito mais em conta. Sim, sim, quando a gente compara as faculdades europeias, né, da Holanda, esse é um dos pontos que chama a atenção de bastante gente, é que, de fato, os valores partem de valores mais baixos, e para quem tem cidadania europeia, a Holanda fica muito interessante, porque aí você tem, né, um valor ainda mais acessível. A Maria Mello perguntou se você chegou a aplicar para alguma bolsa na faculdade de Toronto, aí eu posso falar um pouquinho sobre as bolsas de lá também. Uhum. Olha, eu não apliquei para nenhuma bolsa específica. No fim, eu ganhei uma bolsa de mérito internacional, que eu sei que varia. Tem algumas bolsas que são 50 mil, tem outras bolsas que são 100 mil dólares. Varia, sim, mas eu sei que tem outras oportunidades de bolsas. Até eu acho que tem a Pearson, que é a maior bolsa, assim, que cobre os 4 anos de estudo, tudo isso, que eu acho que aplica uma pessoa por escola, assim, que também é uma Isso. grande oportunidade. Era isso que eu ia mencionar, Maria. A gente eu diria que bolsas por mérito acadêmico para alunos que têm boas notas na Faculdade de Toronto é algo relativamente comum. A gente teve vários alunos que conseguiram, né, alguns tipos de bolsas. Em geral, lá, só de você aplicar, você já é considerado, né, para essas bolsas por mérito. E aí tem essa bolsa que a Laís falou, que é a Pearson, que normalmente você precisa ser indicado pela sua escola. Cada escola pode indicar um aluno. É uma bolsa extremamente seletiva, mas para quem consegue, você, né, tem os 4 anos aí sem gastar nada. Então, é uma bolsa que cobre todos os custos dos estudantes. Uma pergunta anônima aqui também. Vi algumas pessoas falando que os cursos de exatas na Faculdade de Toronto são muito pesados. Você tem algum amigo da área? Você tem alguma opinião sobre o assunto? E aí, é verdade, Laís? Ou eu tô Olha, exagerando? Se você tiver algum eu amigo, né? acho que é verdade, assim, dos todos os amigos meus que fazem exatos, eles reclamam muito, mas eu acho que é uma relação de amor e ódio, assim, sabe? Eles reclamam horrores, falam que é super difícil, mas no fim vão bem, sabe? Uhum. Eu sinto principalmente isso para a área de engenharia, assim, que lá eles falam que realmente, assim, é muito difícil, é muito puxado, de ter, porque eu acho que posso estar falando errado porque eu não sou da área, mas você tem uns horários muito mais restritos e você precisa fazer aquela aula naquele semestre, você não tem toda aquela flexibilidade que tem na parte de Arts and Sciences. Mas assim, Uhum. as pessoas que eu conheço, eu acho que elas gostam bastante de fazer engenharia lá e acho que todas as pessoas que eu conheço, assim, vão bem, sabe? Tão vivas, estão continuando, então Tá eu dando conta, né? é puxado, mas eu acho que elas diriam que vale a pena. É. O que eu vejo muito, assim, dos nossos alunos. Muitos de vocês aqui estudam em escolas que são puxadas, que tem que se dedicar bastante, né? A Laís, por exemplo, fez o currículo IB. Eu diria que nós brasileiros, a gente tem a base acadêmica, em geral, para chegar e dar conta, né, nas universidades. O que eu vejo muito dos nossos alunos aqui, que às vezes muda, é isso, é se ajustar a esse modelo diferente, ter que ser um pouco mais autônomo, conseguir ter um pouco da disciplina de fazer as coisas sozinho, né? Ir lá e se envolver com as extracurriculares, que vão ser presentes, né, que é muito importante para a vida universitária. Em geral, eu vejo que para os nossos alunos o desafio é conciliar tudo isso do que conseguir dar conta de estudar, tal. A gente está acostumado com o Enem, vestibular, com aquele tanto de conteúdo, né? Eu acho que tem tudo para dar conta lá. Uhum. Concordo É, super. você falou sobre, né, essa flexibilidade das aulas. Como que funciona em Toronto? Você tem um horário pré-determinado que você tem que ter aula ou você consegue ter uma aula de manhã, uma aula à noite? Como que funciona essa escolha das matérias, né, na universidade? Meu, pro departamento de Arts and Sciences é muito tranquilo, assim. Você sempre vai ter os pré-requisitos do seu major para cumprir, então você vai precisar, sei lá, fazer uma aula de política, uma aula de, sei lá, economia.
mas assim, você tem bastante liberdade para escolher e com isso você consegue moldar muito seu horário. Então, por exemplo, assim, ai, não, eu não gosto muito de, não odeio estudar de manhã, por exemplo. Eu acho que você consegue fazer com que a sua agenda não tenha nenhuma aula de manhã, sabe? Ou, ah, não quero Uhum, ter aula sexta, digamos assim. Eu acho que se você planejar bem e, claro, ter um pouco de sorte para ter a aula que você quer no dia que você prefere, eu acho que é muito tranquilo, assim, os horários. uhum. E essa escolha de matérias, aí você faz essa escolha sozinha? Você tem algum tipo de orientadora que te ajuda com as escolhas? Tem tipo, uma ordem específica que você tem que fazer, ou você tem uma flexibilidade? Ah, mais ou menos no primeiro ano tem que ser essas matérias, mas tudo bem se essa for no primeiro semestre, no segundo. No primeiro ano é bem tranquilo, assim, claro, você tem que ter os pré-requisitos para você entrar no seu major, mas assim, não importa que semestre você vai fazer o quê, só importa você ter Uhum, feito. E depois, assim, também é bem tranquilo em que semestre você faz, quando você faz. E assim, uhum, de ter um orientador, de ter ali alguém para você perguntar sobre, você tem os consultores acadêmicos, você pode perguntar uhum, sobre o seu horário, que aulas eles acham melhor começar a fazer, mas assim, no geral é você por conta própria, assim. Eles mais uhum, estão ali como office hours, assim, para você ir lá e se tiver alguma dúvida pertinente, assim. legal. É legal que tem todo o suporte, né? Assim, Uhum. além do acadêmico. Bom, chegaram várias perguntas aqui, anônimas. Além das atividades que você falou, tem mais algum clube, algum esporte que você participou dentro da faculdade? Acho que no momento não, né? Foram as duas atividades, né? Por enquanto é isso. Ah, eu sou membro comum da Brasa, que tem em Ah, Toronto, legal. brasileiros, assim, que agora estão fazendo, assim, bastante eventos, e é muito legal de ir socializar, conhecer pessoas também que às vezes já estão uns anos à frente na faculdade, daí podem te dar algumas dicas. Isso aí, Uhum, eu acho que é um conhecimento, assim, que não tem preço, sabe? E, assim, esportes eu sou péssima. Ah, não, mentira! Eu lembrei. Eu fazia parte do clube de escalada. ah, legal. E Olha aí, eles ó. são uma comunidade bem assim, animada. Confesso que eu fui mais no começo, depois eu larguei mão total, mas Uhum, é muito legal assim também para conhecer gente, para ter já um interesse em comum com pessoas que você está conhecendo ali, eu acho que ajuda uhum. bastante. E para quem gosta de esporte, em termos de possibilidades na Faculdade de Toronto, tem de tudo que você pode imaginar, né? Bastante, assim. Inclusive tem um grupo de brasileiros que joga futebol lá, eles têm um time, assim, mas qualquer outro esporte eu acho que você consegue achar. Tem clube de esgrima, tudo que você consegue imaginar vai ter um clube lá. Uhum. Perguntaram aqui sobre. Eu falei que você fez o IB, alguém já perguntou quanto você tirou a nota do IB e se influenciou muito na sua application. Ai, o IB é uma ferida pra mim, mas assim, eu fui ok, eu tirei 34, mas no fim eu não usei a nota do IB pra aplicar para algumas universidades, inclusive Toronto eu não usei a minha nota do IB, porque a minha nota do ensino médio, outras notas que eu tinha, inclusive a do SAT, acabam me valorizando mais, assim. O Uhum, que eu usei a nota do IB foi para conseguir cortar créditos da minha grade curricular na faculdade. Então, com os higher levels que você faz, você consegue, dependendo se você foi bem ou não, uhum. contar como crédito para a faculdade. Esse é um ponto legal que você trouxe, Laís. A gente ajuda muito nessa parte da seleção de faculdades também, de olhar, né, dentro dos currículos que você fez, entre as faculdades que são viáveis. Pô, talvez para essa, será que, né, o seu currículo regular vai ser mais interessante, é melhor não utilizar o IB, então ajudar, como a Laís falou super bem, de mostrar para a faculdade aquilo que vai te valorizar melhor, né? Uhum. Ah, perguntaram se existe alguma diferença para converter GPA em faculdade americana e canadense. Eu vou responder aqui, eu acredito que não, tá? Eu acredito que é da mesma forma. É um ponto que a gente faz o cálculo aproximado do GPA para ter uma referência. Nunca dá para a gente precisar exatamente com cada faculdade vai fazer. Alguma pode considerar todas as matérias, outras as principais. A ideia é a gente ter uma referência para conseguir fazer as decisões, né? Mas acredito que não existam diferenças, não. Outra pergunta anônima, se você fez personal statement, né? Acho que para a Universidade de Toronto, talvez tenha chegado depois, ela falou que não, mas para as outras faculdades, aí você fez, né, Laís? Fiz, fiz.
Até Não falou que sei foi uma da como parte que foi desafiadora para ela ter que escrever tantas redações, né? foi. Ai, não gosto nem de lembrar. Mas tive que fazer também os outros textos para faculdade, assim. Mas é importante, né? Faz parte do processo. Uhum. O Thiago perguntou se para bolsas da Universidade de Toronto eles levam em consideração as extracurriculares ou as notas. A bolsa que a Laís teve, que muitos dos nossos alunos tiveram, que aqui você é considerado a aplicar, bolsas por mérito, aí são as notas. Mas eu sei que, por exemplo, a Pearson, aí as extracurriculares vão ser avaliadas também, né? Então, geralmente, Thiago, assim, quando você tem uma bolsa que você faz um application à parte, que pede uma redação, pede alguma coisa extra, aí é muito comum eles avaliarem atividades extracurriculares. Quando uma bolsa que você é considerado só aplicar, muitas delas acabam sendo mais por mérito acadêmico, né? Em linhas gerais, é claro que podem haver exceções. O Heitor Garcia ele perguntou sobre feiras científicas. Você sabe dizer se são comuns na universidade, se eles levam muitos alunos para apresentar nessas feiras? Vou ser bem sincera, não sei quase nada do assunto, assim, do que eu vejo do pessoal que faz da área de ciências, assim, área de biologia, química, física, eu acho que tem bastante oportunidade, assim, de feiras, de troca de conhecimento, às vezes também feiras mais voltadas para o mercado de trabalho, assim, mas eu vou ser bem sincera, como não é exatamente a minha área, não tenho tanto contato assim. É, eu vi aqui que a Maria Laura perguntou sobre a nota do TOEFL em Toronto, na Faculdade de Toronto. Se eu não me engano, né, Maria Laura, eles exigem, eu acho que é 100, tá? Eu posso depois checar, se eu não me engano é 100. É isso também. Oi? Eu acho que é mais ou menos 100 aí. Um ponto de atenção que sempre tem que ter com as faculdades canadenses é que eles costumam ter notas mínimas que você precisa em cada sessão. Então, tipo, né, o TOEFL vale 120 pontos, quatro sessões de 30. E aí, normalmente, eles pedem pelo menos 20 ou 22 em cada uma. Então, se você vai muito bem em três, mas se for muito mal em uma, você pode chegar no 100, mas, de repente, não ter atingido a nota mínima. Então, tem que ter muita atenção aqui. Ah, uma pergunta anônima. Se você puder contar um pouquinho como é que são os dormitórios. São bons? Você teve roommate? A comida da faculdade é boa? Então, dormitórios como tem vários colleges e muitos dormitórios, assim, é muito sorte ou azar. Eu peguei um dormitório que eu tinha um quarto individual, que eu achei uma bênção, e eu dividia banheiro com andar, que daí já não era tão bom assim. Uhum, Não era o fim dos tempos, assim, mas claro, né? Era um pouco sujo, eu acho que as pessoas lá não tinham um cuidado tão grande. Também o pessoal que limpava, eu achava que não limpava tão bem. Mas assim, eu tive uma ótima experiência, eu gostei muito. Repetiria, talvez não. Mas em questão de comida, eu achei que eu vivi muito bem, assim, eu não tive nenhum problema com comida, eu gostava bastante. Claro, às vezes enjoa, né? Se comparado a uma comida caseira que a gente tá acostumado. Mas, assim, eu vivi muito bem. E eu acho que na U of T vale muito pesquisar, assim, cada dormitório, porque tem muitos de vários estilos. Então, tem estilos de dormitório que você mora num apartamento mesmo, você tem seu próprio quarto, quase seu próprio banheiro e uma cozinha ali. Mas tem também dormitórios que você vai dividir quarto com outras duas pessoas, sabe? Então, eu acho uhum. que na hora de aplicar para dormitórios, vale muito pesquisar no YouTube, pesquisar às vezes no Google mesmo, quais são os dormitórios e quais valem mais, valem menos. Legal. E é isso, né? O primeiro ano de faculdade, eu fiz faculdade, né, não no Canadá, nos Estados Unidos. Acho que é um pouco da experiência também, né? Não vai ser a perfeição que é morar na sua casa, com tudo, mas que nem eu lembro que eu tinha um colega de quarto americano que, cara, a gente se deu bem, ele acabou, né, não se tornou meu melhor amigo, mas a gente se deu bem, sabe? Pô, aprendi Uhum, um pouco com ele, convivi, então você aprende também a sair um pouco da sua zona de conforto, mas acho que faz um pouco da parte da vida da vivência universitária. E é o que você falou, pra mim foi ótimo um ano, mas eu não ficaria morando lá pros outros anos, mas um ano valeu a experiência, né? com certeza. Uma pergunta aqui, para quantas faculdades você aplicou? Você lembra, Laís? Eu não lembro. Eu acho que foi 12. Eu acho que foram 12 se não me engano, na É. época. E ela até perguntou quantas, você recomenda tentar. Eu posso até responder essa parte. Aqui varia bastante, pessoal. Depende muito dos objetivos de cada aluno. Por exemplo, eu tenho alguns estudantes mirando, né, só na Europa, por exemplo, e aí quer fazer cursos em inglês. Daqui a pouco, dependendo do que você quer, vai ter quatro, cinco opções que vão fazer sentido. Aí eu tenho alunos que estão mirando, né?
Estados Unidos e Canadá e querem mirar em faculdades muito seletivas, muito ambiciosas. Putz, eu tive aluno que pegou para 22 ano passado, então acho que assim, varia bastante. Foi um pouco demais, mas varia bastante um pouco de objetivo, sabe, de aluno. Pô, eu preciso de bolsa, eu vou ter que arriscar um pouco mais para mais universidades, então acho que é um número que difícil de precisar, depende muito de cada um. Uma outra pergunta anônima, falando aqui do começo da conversa, de como as universidades conseguem ter uma noção desse balanceamento de notas, né? Se um 9 em uma escola não equivale a um 8,5 na outra. O que acontece é que muitas universidades, quando você manda sua candidatura, eles pedem para a escola preencher o School Profile. O que é isso? A escola vai dizer como são os alunos que estão naquele contexto. Então, no nosso último ano aqui de ensino médio, a gente tem 60 alunos. A média geral da turma é 7. O aluno que tem a nota mais alta tem um 8,7. E aí eles têm um pouco desse contexto. Tá? O que a gente sempre fala, principalmente, né, se você estuda numa escola que, sei lá, uma escola muito pequena, num lugar que talvez você é o primeiro aluno aplicando, né, fazer o SAT, fazer alguma outra prova, mesmo que seja para uma faculdade que o SAT é opcional, tipo, vou aplicar para o UBC que não pede, mas pode ajudar o admission officer a ficar um pouco mais seguro se ele tiver com dúvida, sabe? Eu nunca vi nenhuma application dessa universidade. Ah, tá, mas esse aluno foi super bem nessa prova, que é uma prova que eu conheço, então pode passar uma segurança maior, né? Uhum. Ah, outra pergunta anônima aqui, né? O que que perguntaram, o que que você acha que eles levaram mais em consideração? A Laís havia mencionado que ela, acho que no caso dela foram as notas, né, Laís? Principalmente para Toronto. É, sem dúvida nenhuma foi as notas, assim, que pesou mais. Ah. Aí mais duas perguntas aqui da Maria e uma anônima, né, se Toronto se aceita um Duolingo. Aí eu posso responder sim, eles aceitam as faculdades canadenses, pessoal. Acho que dos países que a gente atua, são as que mais aceitam que não tem restrições de provas. Aceitam basicamente todos os testes de proficiência. Eu sei que tem alguns países que já não, que se você não fez essa prova já é mais complexo, ou faculdade. No Canadá, praticamente todos os testes, né, são aceitos. E uma última pergunta anônima aqui, falaram sobre o curso de engenharia, né? Se, na verdade, para você falar alguma coisa sobre o curso, falaram que é bem competitivo. Né, a Laís falou um pouquinho de colegas dela que fazem, mas que estão dando conta, né, Laís? É, assim, eu acho que com certeza é um curso desafiador, assim. Acho que tanto para entrar quanto para estar lá, assim. Mas eu acho que vale muito, assim. Do que eu sei é o melhor do Canadá, assim. É Uhum, disparado e eu acho que tem bastante oportunidade dentro do curso, assim. Não posso dizer do processo de aplicação, porque eu nem sei como é, se é parecido ou não. uhum, Mas das pessoas que eu conheço, eu acho que tem uma tradição bastante legal também dentro do curso de engenharia, sabe? Eu acho que eles são uma comunidade bem conjunta, bem uhum. ligada. Então, assim, eu acho que seria um curso árduo, mas também seria um curso bem legal. Sim. E aí, até respondendo sobre a competição, sim, é um pouco mais competitivo quando você olha, né, o curso de engenharia, em linhas gerais, em muitas das faculdades, né? Como tem mais pessoas aplicando para a área, tende a ser um pouco mais competitivo. Perguntaram também se você aplicou, se você utilizou a Comunep. Usei, não usei para a Universidade de Toronto, mas para outras faculdades nos Estados Unidos usei sim. E, e uma última pergunta aqui para a gente encerrar, Laís. Você chegou a ficar em dúvida entre o BC e Toronto? O Cláudio trouxe aqui, né, o clima melhor de Vancouver não te chamou um pouco de atenção, não? Com certeza, assim, se você for pensar em clima, em questão de natureza, tudo isso, meu, Vancouver é o lugar, sem dúvida nenhuma, assim. Eu fiquei muito na dúvida ali entre UBC, McGill e Toronto. Eu acho que todos são lugares legais, mas vai muito. E todas são faculdades boas, né? Isso que é um ponto importante, assim. Mas o que Uhum, pra mim pesou mais é que eu queria realmente essa experiência com muita diversidade, então eu sabia que Toronto seria o melhor lugar para isso. E também eu queria ter essa experiência de cidade grande, centro urbano, então Toronto era a escolha mais lógica para mim. Mas assim, a UBC é uma ótima faculdade, eu conheço pessoas que estudaram lá e que amaram ter aquele contato com a natureza e ter aquele campus lindo, então assim, vai muito de você mesmo. Você falou, né? Legal trazer esse tema do frio. Você já passou, né? O primeiro semestre de lá, onde você pegou. Como que foi o frio no Canadá? Foi.
Era como você esperava? Foi muito, muito duro? Ou você conseguiu lidar bem? Como que foi essa sua, né? Que eu sei que tem muito, eu converso até para trazer essa pergunta, mas eu tenho muitos alunos que falam, eu gostaria de ir muito pro Canadá, mas o frio, não sei se eu vou dar conta. Então, esse inverno eu peguei acho que -25, assim, foi o pior que eu peguei. E assim, é difícil, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que como você não tá fora ali ao ar livre na maioria do tempo, você nem sente tanto, sabe? É só quando você está Uhum, indo de um lugar para o outro, porque dentro dos lugares tem calefação, tem tudo isso. Eu até falo que eu acho que eu sinto mais frio no Brasil do que lá no Canadá, no inverno. Porque aqui a gente não tem toda essa infraestrutura contra o frio, sabe? uhum, Então, claro, bom, não é bom você estar pegando -25, e especialmente a questão de ter poucas horas de luz do dia, assim. Eu lembro que amanhecia 8 da manhã e escurecia já 4h30, 5 horas. Mas assim, passa muito rápido e foi bem mais tranquilo do que eu achei que ia ser. sim. É, você é de Joinville, né? Então o frio que você pega aí, É, como você falou, sem toda a infraestrutura que se tem por lá, realmente, né? Eu acho que você estava bem treinada, né? com Ah, certeza. perguntaram se tem alguma coisa parecida com a Comunep para o Canadá. Não tem, pessoal. Normalmente as faculdades canadenses, algumas têm o portal próprio da universidade, tem até algumas que você pode aplicar pela Comunep, né? E para fechar, a última pergunta, você chegou a usar o ônibus durante esse primeiro, para tudo, durante o primeiro ano da faculdade? Como que você se locomovia, né, em Toronto? Então, entre a faculdade ali dentro, não precisa de ônibus, eu fazia tudo a pé. Mas para andar pela cidade eu usava só ônibus, usava metrô. Eles também têm tipo streetcar, que é tipo um bondinho assim. Então, Uhum. transporte público, eu que venho de uma cidade que não tem muito transporte público, eu acho lindo, maravilhoso, assim. Eu fazia tudo a pé ou de ônibus mesmo. Ótimo. Laís, eu queria muito agradecer aqui, né? Uma hora aqui respondendo perguntas aqui pra gente. Acho que é sempre super legal pra gente ver, né, como quem tá vivendo na pele, tá passando pela experiência e legal de ver que você tá bem, teve um ótimo primeiro ano. Quando que você retorna pra faculdade, Laís? Volta agora metade de agosto. Metade de agosto. Então ainda tem mais algumas semaninhas aqui no Brasil pra curtir, né? Ai, sim, vou aproveitar, ficar bem relaxada para voltar lá. E então, né, vamos agradecer. Quem sabe daqui a uns 2, 3 anos a gente faz uma outra entrevista para ter um capítulo 2 e saber, né, quando você estiver se formando aí na faculdade, tá? Então, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, sério. Foi um prazer estar aqui essa noite. Ótimo. E aí, pessoal, para vocês aqui, né, quem ficou com dúvidas, quiser ter uma ideia das possibilidades, eu recomendo fazer a avaliação de perfil que eu deixei aqui no chat. Se tiver alguma dúvida mais específica, quiser entender melhor, né, sobre os programas daqui para fora, como que a gente consegue e pode ajudar vocês, deixei os nossos contatos aqui também. Tá? E uma ótima noite para todos. Obrigado mais uma vez, Laís, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigada, Felipe. Boa noite. Tchau, tchau, Tchau. pessoal.